Eu sou Isaac Loyola, sou trader de mercado financeiro, né, nascido no interior de Minas Gerais, morava em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, discípulo do Léo Trader, isso mesmo. Nasci no interior de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha, cidade pequena chamada Coronel Murta, e comecei a morar em Minas, né? Fui para Minas Gerais tentar a vida lá como segurança e depois técnico em refrigeração. Não foi fácil não, né, galera? Igual a gente fala, gente, aprender mercado financeiro, às vezes dá aula e fala assim, parece tão simples operar mercado, mas a gente sabe que não é bem assim, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Tempo com a família, né? Para aprender a operar no mercado financeiro. E às vezes a gente não consegue, a gente se frustra ao longo do caminho tentando encontrar algo milagroso ali que vai ajudar a gente a se transformar em um trader profissional. E não é tão difícil assim, tá, galera? Vou ser sincero para você. Tá mais na questão do seu psicológico, tá bom? Questão do psicológico. Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui que tá muito ruim. Pronto, agora sim. Tá pegando metade do meu rosto, agora deu certo. Então, o que acontece? Operar mercado financeiro, galera, vou mostrar para vocês que é muito simples. Muito simples. Por quê, galera? O preço se move, quem sabe aí? Máxima, mínimos e... Deixa eu ver se vocês estão afiados aí. Máximas, mínimas e... Olha, o pessoal está afiado. Tem um monte de aluno aí que já sabe como é que funciona a dinâmica. Máxima, mínima 50%. Ele trabalha buscando distorções de preço, né? Capturando liquidez nos pontos de paradas. Então, galera, essa aula de hoje, eu elaborei exatamente isso. Isaac, nós vamos para o gráfico e já vamos operar? Obviamente que não, né, galera? Porque tudo tem que ter um início. Então, nós vamos começar do básico ali, porque vocês vão perceber que cada aula que a gente vai ter aqui, uma pecinha vai se encaixar na outra, para lá na frente, quando a gente já estiver fazendo as nossas operações, tudo vai fazer sentido. E vocês vão falar assim, poxa, eu acho que era aqui que eu estava perdendo dinheiro. Era nessa parte de não compreender isso que me fazia perder dinheiro no mercado. Então, não se frustrem, porque precisamos aprender primeiramente o básico, entender a dinâmica de precificação. O preço só sobe e desce. E para fazer todos esses movimentos de subida e de descida, ele tem bastante pontos onde ele precisa capturar liquidez, tá bom? Lógico, Antônio, você vai saber como já posicionar sua ordem e pegar as suas operações, tá bom? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que você vai ter desde o básico até o avançado aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo. Conta comigo que eu vou te ajudar, meu irmão. Show de bola? Preço imóvel entre máximo e mínimo 50%. As regiões do scalp, que a gente procura os scalps aí, né? Acima dos 50 a gente procura compra, abaixo dos 50 a gente procura o quê? Venda, né, galera? Liquidez, né, de venda. Isso, acho que agora já dá para mim, que eu acho que o pessoal aqui já engrenou. Show de bola. Vamos embora lá, vou compartilhar a tela para vocês aqui, galera, para vocês entenderem, né, um pouco que é esse desafio, né? Entender um pouco sobre mim, tem muita gente que não me conhece, mas que já vai fazer parte da nossa família aí dos traders consistentes do mercado financeiro. Quem está vendo aí minha tela, digita no chat aí. Consegue ver minha tela? Chique, vocês são bons demais da conta, senhor. Vamos lá, galera, olha só. Eu vou dar aula através disso aqui e eu quero a participação de vocês. Eu vou deixar até a telinha de vocês aqui num cantinho. Eu quero todos vocês participando, vou lendo o chat aqui, vou tirando dúvidas pelo chat. Pode mandando as dúvidas aqui no chat, tá bom? Eu vou ajudando vocês e vou continuando com a nossa aula aqui, tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar a telinha de vocês aqui no cantinho aqui. Boa, já foi pro cantinho aqui. E nós vamos trabalhando. Toda vez que acertar perguntas e as perguntas aqui que eu fizer para vocês, vocês acertarem, o que você digita aí?
que vocês mandam no chat? O que vocês mandam no chat aí? Ah, Alexandre já tá sabendo. Manda o Lobinho, galera. O Lobo Mal é o seguinte, na minha época, quando eu tava começando aqui no Day Trade, na sala com o Léo, as operações para dar o take, o Lobo Mal tinha que soprar. E quem que era o Lobo Mal? O Isaac. Aí acabei pegando esse apelido de Lobo Mal, criamos uma dinâmica ali, foi engraçado demais, né? E acabou pegando o apelido. Então, por isso que o pessoal chama de Lobo Mal aí, tá bom? Trabalha aqui com o Lobo Mal, o pessoal gosta muito de interagir. O desafio do zero ao scalp. O que é esse desafio, galera? É pegar um trader frustrado que não consegue ser consistente no mercado financeiro e transformar num trader que é profissional, né? Aprendendo. Ah, tá, beleza. Peraí que deu um problema aqui, galera. Deixa eu pôr, tem mais gente chegando na sala aqui, não tá conseguindo entrar não. Peraí, deixa eu resolver um trem aqui. Eita, que esse povo é animado, velho. O povo aqui é animado demais da conta, senhor. Outro mandou ter uma raposa aqui, ué. Bora, vambora. Mandei. Agora entrou um monte de gente na sala agora, viu? Agora entrou um monte de gente na sala. Agora sim. Minha tela apareceu de novo aí? Sim ou não? Sim ou não? Pessoal na fila, só. Bora, bora. O desafio do zero ao scalp, igual eu falei com vocês, galera, é pegar vocês que estão aí patinando no day trade ainda e transformar em quê? Traders consistentes, né? Operar de forma consistente o mercado financeiro. Então, eu sou aqui, Isaac Loyola, né? Ex-técnico de refrigeração e virei a chave no mercado e quero com que vocês também. Tá pequeno, e aí? E agora? Espera aí, agora. Aham, agora deu certo, hein? Então vamos lá, galera. O desafio aqui é pegar o trade do zero e transformar num trader consistente. Quem quer ser consistente, digita no chat aí. Quem quer ser trader consistente aí, entender a dinâmica de precificação, por que que sobe, por que que desce, mudar de profissão, porque não era fácil para mim não, viu, galera? Eu trabalhava de noite, de dia, igual um louco, para conseguir, né, estudar e ainda operar mercado financeiro e tomava as lapadas, né, galera? Vim do mercado financeiro, era ex-técnico de refrigeração, trabalhava de madrugada, trabalhava durante o dia, durante a noite, só viu o menino deitado. Chegava em casa, viu o menino só deitado. Saía de manhã, o menino dormindo. Chegava de noite, o menino dormindo. Então não era fácil não, viu? Até virar a chave no scalp. Por que eu escolhi o scalp? O scalp, galera, foi o gancho onde que eu não tinha tantos contratos para operar, né? Tinha 3 contratos. Quem opera aí para bater nas parciais sabe que precisa de 3 contratos aí para bater parcial nos gatilhos com 30 pontos para deslocar o preço. Eu não tinha na época. Eu comecei bem sofrido aí, né, com pouco, e fui me escalando aí dentro desse modelo de operacional do hard scalp, capturando os primeiros alvos. Eu percebi que era o melhor golpe que eu tinha. Era o melhor golpe que eu tinha porque eu evitava a ansiedade, não aguentava segurar o stop muito caro, eu não tinha muito tempo porque eu trabalhava, e eu consegui virar a chave do jogo, virar o jogo, viu, galera? O que é o desafio, né? O que é o desafio scalper, né? Você alcançar, galera, você ter gerenciamento de risco, ter a tomada de decisão na hora certa e para se tornar trader consistente. Não adianta eu ter um operacional que eu tenho tem aqui por volta de 80 a 90% de taxa de acerto. Não adianta eu ter um operacional que a taxa chega a ser 90, 99% se você não tiver um propósito e você não tiver um gerenciamento, tá bom? Então é importante você ter um gerenciamento, ter um propósito, que é por quem você opera. Digita no chat, por quem que você opera? Só para me saber.
Gostei de ver pela minha família. Cara, você tem que ter propósito, galera. Se vocês não sabem para onde vai, qualquer lugar serve, sabe? Qualquer lugar serve. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então é muito importante ter o foco ali, saber para onde, né? Quem vai te ajudar, ó. Trabalho. Pois é, eu passava muito na rua, viu, Milênio? Passava muita coisa, é muito triste aí. Tem que saber para quem que você opera e saber para quem e por quem você faz. Você tem a probabilidade, você coloca mais energia, você tem ódio do estado que você está e você quer virar a chave. Então é importante. Por quem? Deixa eu caçar o Nicolas. Cadê o Nicolas? Está aí o Nicolas? Digita no chat aí, Nicolas, para me saber se você já está aí. Você me ajudando aqui, cadê? Nicolas já está aí. Deixa eu colocar o Nicolas como anfitrião aqui para me ajudar. Vambora, vambora, meu amigo. A galera tem que estar doido querendo aprender, sabia? Vou colocar você como anfitrião, você me ajudando aqui, respondendo no chat aí, se aparecer dúvida, arrocha aí. Anfitrião. Pronto, já está como anfitrião aí. Show de bola, show de bola. Vamos embora agora, galera. Por que eu mergulhei no Hard Scalp, galera? Olha lá. Ansiedade, lembra que eu falei sobre ansiedade? Lembra da ansiedade? Expectativa a mil, pois pode ficar. Vocês vão entender o que eu estou dizendo no final das aulas, galera. Não comece o curso e pare no meio do caminho. Não comece o curso e pare no meio do caminho. Por quê? Só perdedores fazem isso aí. Vocês não são perdedores. Quando vocês desistem, vocês deram brechas, né? Deram brechas aí. Vocês não são perdedores. Vocês vão assistir até o final. Vocês vão ficar até o final e vão ver isso funcionar. São mais que vencedores. Isso aí, Cleberson. Show de bola aqui, ó. Por que eu mergulhei no Rascal? Lembra da ansiedade que eu falei com vocês? Lembra da ansiedade? Ansiedade, galera. Nossa, dava dor no estômago. Dava dor no estômago na hora de operar. Na hora que eu ia começar a dar o horário de operação, dava dor no estômago, eu ficava ansioso, porque eu não sabia controlar minhas emoções. Eu chegava para operar, estava dando desinteria, dor no estômago, boca seca, sede, e toda vez que eu levantava para ir tomar água, dava operação e eu perdia ela. Então, tudo que eu ia fazer, abrir a porta, responder alguém, dava operação. Então dava essa ansiedade. E no hard scalp foi onde que diminuiu. Por quê, gente? As operações são rápidas, né? Teve dias, cara, Sérgio, teve sim, tá? Teve dias que eu não quis operar. Quais foram os dias? Os dias geralmente que eu tinha perdido muito, muito, que eu estava com medo e eu travava na hora de comprar e vender. E ocasiões quando eu tinha muito medo de operar, medo de clicar na hora de operar, na hora de fazer a operação, eu travava, eu tinha perdido muito. E aqueles dias, galera, que o dinheiro estava zerado na conta. E você estava com medo de colocar mais para perder de novo. Sabia que era perder dinheiro. Então, ansiedade. Estou assim ultimamente. Cara, pode ficar tranquilo que nós vamos virar essa história aí. Você aprendeu devido à ansiedade? Cara, o que aconteceu? Eu dividi tudo por partes. Eu não tentei fazer tudo de uma vez, entendeu? Bora, 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 bora. Então vamos lá, galera. Ansiedade, stop loss longo, pouco tempo para operar da CLT. Por que você quer dominar o hard scalp, galera? Por quê? Digita aí. Por que vocês querem aprender isso aqui? O que vocês querem aprender? Perco na tendência? Vamos embora. Por quê? Mudança de vida, resultado, precisão. Pô, vamos embora. Para sair do CLT. Boa, boa, boa. Ótimos motivos, né? Já tem porquê e o porquê. Agora é só aprender, né, galera? Só o porquê.
Eu sei que você sente, galera. Já passei pelo mesmo processo, tá? Passei pelo mesmo processo de perdas e frustrações, né? Quem começou aí no início, quem começou no início aí, galera, e viu o day trade e pensou dessa forma aqui, ó. Pensou dessa forma assim, galera, agora eu encontrei uma profissão que agora eu vou mudar a vida da minha família, vou mudar a minha vida, e os primeiros ganhos do mercado já começou a criar planos, aquelas cálculos de padaria. Aquele cálculozinho, poxa, se eu ganhei 100 hoje aqui, se eu dobrar a mão amanhã, quem nunca, lá, Gabriel, quem nunca, o cálculo de padaria que eu falo, né? Faz aquele cálculo de padaria. Você sofre ainda mesmo? Pois é, eu sofria com isso aqui, sofria muito. Eu sofria com as três dores lá em cima, ansiedade, stop longo. Não sei vocês, alguém de vocês se identifica aí? Qualidade de vida, isso mesmo, Érica. Boa essa aí, viu? Quem se identifica naqueles três pilares ali? Ansiedade, stop loss, achei que era só eu. Então tem gente aí que tá tão preso. Então vamos lá, o ciclo de perdas, né? Quem gastou dinheiro aí com os cursos milagrosos? Eu, galera, eu gastei com tanta coisa. Vou contar a história para vocês aqui. Quando eu conheci o mercado financeiro, galera, eu tentei facilidades, tá? Ao longo do caminho, eu queria operar por robozinho, eu queria usar um monte de indicador, eu queria fazer copy trade, queria fazer várias coisas ali, né, que o mercado não permite. E eu fui frustrado, eu gastei mais dinheiro tentando aprender, certo? E foi logo, um atrás do outro, não conseguia performar, galera, não conseguia performar. Era um ciclo vicioso de perder dinheiro. Era ou não era? Quem já passou por isso aí? Um curso que o cara fala assim, finge que ensina, você finge que aprende, o cara some para lá, você não consegue nem falar com ele mais nas redes sociais, o cara subverte para lá e larga você sozinho. Com prejuízo, frustrações, esperança que foi frustrada ali de ganhar dinheiro. Pois é, galera, aqui é diferente. Aqui, quando a gente começou a validar todo o estudo de scalp, eu fiz um piloto ao vivo. Ao vivo, viu? Quem participou do piloto comigo aí? Digita eu, só para saber aí. Porque quem sabe, galera, faz ao vivo. Não fica lero-lero, não, conversinha fiada, não. Bota a cara para bater e faz ao vivo. E aí, quem participou do piloto, diz para mim aí uma coisa. Vocês gostaram? Fizeram sentido para vocês? Como é que foi a experiência de fazer ao vivo, galera? Não é pegar um replay, não. Fazer ao vivo mesmo. Operar comigo ao vivo. Foi incrível? Então, galera, olha só. Então, quem sabe faz ao vivo. Então, vamos embora. Aqui, já que os cursos milagrosos, vocês sofreram também com o sofrimento de cursos milagrosos, os indicadores, complicado. O cara coloca lá 40 indicadores para você analisar, fluxo, número de não sei o quê, e você fica louco, não sabe o que faz para tomada de decisão. Alberto aí, ó. Alberto sofreu com isso. E a falsa promessa de riqueza, né? A VWAP é triste, viu? A VWAP era triste, rapaz. Porque o cara não quer tirar do gráfico de jeito nenhum. Eu sei perfeitamente, galera, eu sei o que é isso. Sabe por quê? Vou falar para vocês uma coisa. Eu usei a mesma coisa. VWAP, banda de Bollinger, o fluxo, observar a posição dos caras que estão comprados, vendido. Mesma coisa. Você pensar de mercado, média móveis. Cara, quando eu conheci o Léo, conheci a LTX, eu conheci o ecossistema. Eu estava pagando ainda um cartão de 4 média móveis que eu tinha comprado. Porque eu não sabia, galera, que uma receita de bolo, alguma coisa que ia transformar de forma rápida. Não tem atalho. Você tem que aprender. Você se enquadra nisso aí, galera, dos custos milagrosos, dos indicadores, das falsas promessas. Digita no chat aí. Quem se identifica e quem passou por isso aí também? Reinaldo, vou falar um trem para você, viu? Pois é, galera, é sobre isso, é sobre você aprender para nunca mais depender. E quem quer aprender? Quem quer aprender? Não se depender mais. Tem aquela fala, né? Quem aprende não depende. Então, aqui é o seguinte, aprendeu, meu filho, é igual passarinho de roupa do ninho, vai voar sozinho. Pô. Por quê?
A gente precisa passar isso. Eu quero liberar tudo isso. Com certeza, meu amigo, com certeza. Aqui é você aprender para operar sozinho, pô. Quem nunca, né? Quem não, né? Então vamos lá. Vocês se identificam com isso aqui mesmo, as falsas promessas mesmo? Vocês passaram por isso também? Então vamos lá. Olha aqui, galera, olha só. Foi nessa fase aí que eu descobri que eu não era feio, não, eu só era liso. Eu era liso, galera. Olha aí. Técnico de refrigeração, consertando geladeira, né? E eu fiz ali o valor acumulado em day trade de R$750 mil no ano passado. Então, a gente já descobrindo que a gente não é feio, a gente só conhece os produtos, né? Não vou falar não, porque senão faz propaganda, né? Eu sei que vocês queriam que eu falasse, né? Gabriel. Danado. Não existe homem feio. Existe homem que não conhece o quê, Daniel? Gabriel? Olha lá. O Nando, eu também era técnico. Pois é, meu amigo. Então, você está sabendo exatamente o que eu estou dizendo, hein? Exatamente. Então, galera, eu consegui vencer o day trade, consegui romper essa barreira, eu consegui... Pois é, não conhecia o scalp, Nicolas? Era verdade. Eu consegui romper essa barreira, galera, eu consegui vencer no day trade, consegui me tornar consistente e através do day trade eu consegui dar uma escola melhor para o meu filho, consegui dar uma alimentação, uma dignidade, uma casa melhor. Nunca pensei em vir morar em Fortaleza, isso aqui é surreal, cara. Eu vim do interiorzinho, lá é sol, rachando, os calangos andam com o rabo até em pé para não queimar a ponta do rabo. Tão quente que o lugar é. E eu fui para Minas e fui lá para a capital de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, tentei a vida por lá e nunca pensei em morar em praia, morar nessa região, mudar de Minas Gerais, né? Então, eu vim morar aqui agora e viver uma vida que, poxa, eu nem pensava surreal, para mim foi top, né? Pois é, Iago, a vida não era fácil não, meu filho. Não era assim não. Olha lá, o conhecimento, esforço, propósito. Lembra que eu falei com vocês? Primeiro que eu vou fazer para vocês aqui, o conhecimento. Conhecimento, passar o conhecimento, aí vocês vão ter que se esforçar. E agora vem o propósito. Qual que é o propósito que eu falei com vocês aqui? Quem tem propósito aí? BH é bom demais, só. Bom demais na conta. Pois é, galera, propósito. Sem propósito não tem como, não funciona. Precisamos de ter um propósito, ter pessoas na vida da gente ali, ter propósito. E no final, vitória. Quem não quer ser vitorioso nessa história aí? Quem não quer ser, né? Liberdade, justamente. Ensinar outro jovem. Cara, ensinar é muito bom, porque quem ensina aprende duas vezes, né ou não é? Quem ensina aprende duas vezes. Galera, nós vamos começar agora a nossa aula. Vamos embora. Agora nós vamos começar para valer. E eu vou... Deixa eu compartilhar a tela toda, porque com a tela toda eu consigo desenhar. E eu gosto de conversar, gosto de bater papo, viajar na maionese, porque assim eu fico mais didático. Quem tiver dúvidas, pode ir escrevendo aí, que a gente vai... Olha lá, sonhando com isso há 2 anos. Meu amigo, vamos embora, parar de sonhar agora e botar isso aqui para rodar. Moro pertinho de BH, Serra Nova, olha aí. Vamos lá, vou colocar aqui agora, vou parar o compartilhamento, eu vou compartilhar a tela toda agora para a gente desenhar. Vamos desenhar no gráfico. Vou deixar aqui a telinha de vocês aqui, porque eu quero ver todo mundo digitando aqui para mim participar de vocês, do seu chat, do chat com vocês. Bora, vamos começar porque realmente importa aqui, que o pessoal tá doidinho aqui, querendo falar sobre day trade, falar sobre gráfico, falar sobre desenho, sobre figuras gráficas, né? E não é bem assim, né, galera? Tem que saber todo o contexto. Identificar, se conectar com o gráfico, se conectar com a narrativa, com o que está acontecendo para a gente ter resultado no final. Sim ou não? Sim ou não? Digita no chat aí. Maravilha. Galera, o preço se move, né, entre máximas, mínimas e 50%, né? Máximas, mínimas e 50%. Ele trabalha buscando as distorções de preço, galera. O que são distorções? Anota aí. Cadê o caderninho? Quem tá com o caderninho? Deixa eu ver aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem tá com o caderninho aí.
Pronto. Comigo aqui tem que desenhar. Se não desenhar, não tem jeito, não. Vamos embora. Galera, o preço se move entre máximas, mínimas e 50, região de 50%. Ó, região que eu digo, turma, é assim, ó, todo esse ponto aqui, ó, próximo aos 50%, não é exatamente uma linha, tá? Muitos traders aí, eu vejo, mas é os 50%, deixa eu tocar na linha. Não é exatamente uma linha, tá? É uma região. Por quê? Porque se tiver pontos de suporte e resistência próximo ao preço, a gente vai levar em consideração o quê? Pontos de suporte e resistência. Deixa eu ver aqui, que tá pegando só. Vou acertar minha câmera aqui, porque tá pegando só, mas tá... Pronto, acho que agora vai ficar bom a câmera. Agora sim. O que acontece? O preço trabalha entre máximas, mínimas e 50%. Vamos lá. Galera, a máxima representa o topo, né? Alvo máximo da precificação, região de resistências, região onde tem briga e muita demanda de quê? Vendedores, aonde os preços estão doidos e querendo fazer o quê? Os vendedores estão doidos querendo jogar o preço para baixo, certo? A tela está compartilhada. Digita no chat aqui, tá vendo a minha tela? Todo mundo vendo minha tela? Maravilha, o chat de vocês está até na barra lateral aqui, tá? Beleza, me acompanhando vocês aqui. Então, galera, o preço se move entre máximas, mínimas e 50%. Região de topo. Máximas. Mínimas, fundo ali. Se o preço trabalha, galera, abaixo de 50%, o preço tende a buscar onde? Mínimas, tá? Ele vem para buscar as mínimas dos movimentos. Então, ele trabalha nessa dinâmica, ó. Se o preço sobe, escadinha, chega nas regiões, ele não dá conta, ele volta para onde? Para a mínima do movimento. Se abre na máxima, galera, e chega nas regiões de mínima, e não consegue, na região de 50 e não consegue, ele volta para máxima, sim ou não? Top demais. E ele busca distorções de preço. O que são distorções de preço? Será que você está ficando louco? Não. Distorções são máximas, abertura, fechamento, nesse caso aqui, a abertura, como é um candle comprador, a abertura aqui embaixo, né? E a máxima aqui em cima e a mínima aqui embaixo. Se fosse um candle de força vendedora, o que seria? Seria a abertura seria na parte superior e o fechamento seria aqui embaixo. A única coisa que muda, porque vai ter a máxima e a mínima da mesma forma. Tá bom? Anotaram aí? O preço se move entre máximas, mínimas e 50%. Se ele trabalha na região dos 50%, não rompe, a obrigação é buscar as máximas, mas o primeiro alvo é onde? A distorção para a esquerda, e assim sucessivamente, até buscar as máximas. Então, todo mundo já sabe que o preço se move entre máximas, mínimas e 50%, o candle? Isso, sabe? Beleza, agora eu vou contar uma historinha para vocês, ó, bem aqui, só para vocês entenderem por que o preço sobe e por que o preço desce, tá bom? Ó, galera, tem duas coisas aqui no mercado que façam que o preço rompe e dá continuidade, viu? O que são essas coisinhas aqui que fazem o preço subir? Tem que ter duas coisas, tem que ter o volume financeiro, ou seja, dinheiro sendo aplicado no gráfico, ou seja, vamos embora fazer contar uma historinha. Imagina que eu, sozinho, estou comprando um candle aqui. Estou comprando. Se eu estou comprando muito, mas só eu estou comprando, então significa que tenho muito dinheiro entrando, mas não tenho o quê? A participação. Então o mercado dá aquela subida lá em cima e volta aonde? Fecha aqui embaixo. Agora, quando tem eu comprando muito, e do outro lado aqui tem a participação, mais pessoas intencionadas, né? Para movimentar, ou seja, precisa volume financeiro e intenção, ou seja, os compradores têm que estar junto comigo. Então, se tem dinheiro sendo entrado na parte de cá, compradores, e na outra parte tem a participação, mais investidores interessados em fazer o preço valorizar, o preço começa a romper e continua rompendo. Quando somente tem compradores comprando pouquinho ali, o mercado perde o volume, tá, galera? Que é o quê? O dinheiro. Eles estão comprando pouco, então o preço começa a subir, ele deixando muito pavio. Quem já viu aí? Digita no chat aí. O mercado subindo na preguiça. Digita no chat aí.
sem romper os candles. Então é isso. Não tem dinheiro, tem participação, mas não tem dinheiro. Às vezes até a falta de participação. Eles podem sair também e não ter o volume, tá bom? Então bora lá. Bora continuar. Já sabemos que o preço se move entre máximas mínimas e 50%, buscando as distorções de preço. Né? Máximas, mínimas, aberturas e fechamentos. Show de bola? Vamos embora para o próximo? Bora ver o próximo, né? Passa esse negócio que eu tô doidinho querendo aprender esse negócio, Alisson. A importância da região dos 50%, galera. Olha só. A importância dos 50% é o seguinte. Vocês vão ver aqui, ó. Compartilhar a tela. Cara, você consegue fazer assim, Luciano, ó. Aumentar o zoom assim, ó. Você tá no celular, você aperta e faz assim, ó. Se não tiver no celular, na lupa do lado direito, você vai clicar, ele vai aumentar o zoom e vai diminuir. Na barra lateral aqui, lado direito. Você consegue aumentar e diminuir o zoom. Beleza? Bora lá. A importância da região de 50%. Gente, é como se fosse uma região de equilíbrio ali. Imagina que os compradores estão doidos querendo fazer o quê? Imagina que os compradores estão doidos querendo fazer o quê ali na região? Levar o preço, continuar rompendo resistência e continuando. Concorda comigo? Os compradores querem continuar o movimento de alta? Subir. Eles não querem deixar o preço descer. Eles querem que o preço valorize. Só que toda vez que ele quer comprar, tem que ter, para eles montar a posição, tem que ter o quê? Região, tem que ter intenção e tem que ter ordens para desmontar a posição. E eu vou mostrar para vocês bem aqui, ó. Esse ponto aqui, galera, é onde eles vão tentar desmontar uma posição. E aí ele não está conseguindo ultrapassar. Ele precisa fazer o quê, galera? Uma correção. Concorda comigo? Acabou a liquidez do mercado, acabou a liquidez, ele precisa buscar uma liquidez, outra liquidez. As liquidezes estão posicionadas, galera, nas regiões de 50%. Na maioria das vezes, eles vão ter ali regiões de gatilhos, que a gente vai trabalhar mais para frente. Na próxima aula a gente vai falar sobre gatilhos, né? Que é importante você saber, gatilhos são pontos de parada relevante. Eles tentam ou revertem uma tendência. Candles gatilhos são candles que tentam ou revertem uma tendência, e eles são candles geralmente 2Gs ou candles de reversões, tá bom? Isso é muito importante saber também. Nas regiões de 50% existem esses gatilhos. Na próxima aula a gente vai falar sobre eles, tá bom? E aí o preço tem que vir, descer para capturar a liquidez de venda, né? Que está posicionado no suporte para voltar a subir. Se eu sou comprador, eu preciso, para valorizar o preço, eu preciso negociar com quem? Quem sabe aí? Quem sabe? Se eu sou comprador, eu preciso de ordens de venda. Quanto mais abaixo, galera, eu vou conseguir fazer o quê? Capturar mais liquidez, né? Mais liquidez. Então, o preço vem trabalhando nessa zona justamente para encontrar uma oferta melhor para valorizar o ativo. Show de bola? Beleza. Flávio, não dá não, meu amigo. Aqui eu compartilhei a tela cheia justamente para rabiscar aqui, tá? Para mim ver o chat da galera. Então, stop justamente. Stop mais barato ali. E a zona de equilíbrio dos 50% é justamente isso. Vou desenhar aqui, ó, só para você ver uma coisa. Se eu sou um vendedor e o preço está subindo, significa que eu estou negativo. Concorda comigo? Sim ou não? Digita no chat aí. Todo mundo interagindo no chat. É ou não é? Pois é. Temos nessa região aqui, galera, muitos vendedores negativos, porque o preço está subindo. E quando o mercado desce, turma, aqui, ó, para buscar a região dos 50%, o que acontece? Esses vendedores, eles começam a fazer o preço médio. O que é esse preço médio? Eles já estão negativos, eles vão vendendo mais. Quanto mais eles vendem, mais o quê? Mais o preço vai subindo, até chegar nas regiões dos 50%, tá bom? Então, quando o preço sobe, turma, ele simplesmente tenta pressionar para tentar jogar o preço
Nas regiões de onde? Regiões de mínima. Então, se o preço está bem perto dele aqui, ó, na região de 50%, ele vai fazer a maior pressão, galera, de briga com o comprador para tentar jogar esse preço para baixo. Então, aqui ele vai querer brigar de todas as formas para tentar jogar o preço para baixo. E aí, onde que os compradores fazem o quê? Vai tentar defender a posição para ele não precisar, o comprador não precisar mais fazer preço médio, porque ele já está na vantagem, ele não vai querer ficar em desvantagem. Então, ele vai querer brigar, tá? Para tentar continuar na vantagem. Para jogar o preço na onde? Nas máximas. E aí é na onde que ele vai brigar com o comprador. Então, por isso que o preço chega nos 50%. E se ele não ultrapassa, ele volta para o topo. E se ele ultrapassa os 50%, galera, volta para onde? Volta para onde? Volta para a mínima. Isso mesmo. Volta para a mínima. Muito bom. Ele volta para a mínima porque aí já fala aqui quem ganhou a briga. Quem ganhou a briga? Os vendedores ganharam a briga e já quer jogar os preços para baixo. Show de bola? Até aí tá bom? Até aí tá conseguindo entender aí? Sim ou não? Conseguiram pegar? Conseguiram? Maravilha, Gabriel, Charles, Deise, tamo junto. Então o preço, tudo isso em um único candle. Aline, eu vou te mostrar na prática mais para frente que se você conseguir analisar um candle e as intenções dele, você consegue fazer operações. Obviamente que você precisa de 3, né? Para fazer uma análise de candle a candle. 3 e mais o contexto, que vocês vão aprender mais para frente. Calma, por isso eu estou falando. Fiquem aqui, assistam até as últimas aulas, até o final do desafio, que vocês vão estar fazendo os seus primeiros scalp, tá bom? Não vamos dar mole não, gente. Vambora. Até aí, tá tranquilo? Vambora aumentar o zoom. Bora aumentar, bora aumentar. Bora, colocar a telinha de vocês aqui menor aqui, ó. Ficou melhor? Fala para mim aí, ficou melhor sim ou não? Aham, acho que ficou bom agora, hein? Maravilha, agora deu certo, só. Falando que você dando mole aqui, ó. O problema está entre o computador e a cadeira, sabia disso? O problema estava entre o computador e a cadeira. Deu certo. Vamos lá, então. Vamos embora para a próxima página aqui. Padrões e reversões. Galera, isso aqui é massa, viu? Se vocês entenderem isso aqui. Vocês vão estar muito à frente de muito traders aí, porque a gente pega os primeiros alvos. O que acontece muito, galera? O que acontecia muito? Do trader entrar na operação e o preço ter dado os alvos, ter pago, andou a favor, e depois o preço volta e reverte ali, ele não consegue fazer uma leitura de contexto macro, né? E ele é estopado. Quem já passou por uma situação dessa, do preço andar a favor, ficar positivo, ficar alegre, dá uma tremedeira e depois o preço volta, tira no stop loss ou tira no 0 a 0. A frustração é muito grande. Às vezes, turma, é falta de conhecimento, tá? Por quê? Se você entende que o preço subiu a favor de você, obviamente ele deu alvo em algum lugar e você não estava preparado, você não tinha o conhecimento de identificar os pontos onde que tinha dado alvo. E vocês aqui, fazendo esse treinamento, esse desafio, vocês vão entender perfeitamente o motivo que o preço sobe, por que o motivo que o preço desce. Nessa visão que vocês têm de rejeição, ele conta toda uma história. E os meus alunos, eles não perdem esse tipo de operação. Não é impossível ele perder esse tipo de operação. Quer ver, ó? Pode pegar um aluno aí, ó. O Carlos. Fala, Carlos, você perderia uma operação dessa aí? Diz para mim. Vamos falar agora. Juan, vamos falar agora. Carlos, você perderia uma operação dessa aí? Diz para mim, Carlos está aí ainda? Já foi. Iago, fala para mim, Iago. Renato, não tem como, galera, porque o mercado conta a história. De maneira alguma. Porque, olha só, galera, vou contar a história para vocês. Olha só, o mercado veio descendo, concorda comigo? Veio descendo e ele deixou uma história para a gente aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o meu negocinho aqui de desenhar.
Ele conta história, turma. Ele vai contando história pra gente. Qual que é a história que ele contou? Ele foi descendo, foi descendo, foi descendo, foi descendo. Aí deixou o quê? Um candle gatilho. O que são gatilho? Candles que tentam reverter a tendência. Ele tentou subir, não deu continuidade, voltou para baixo. E quando o preço, você identifica que o mercado move de gatilhos para gatilhos, meu irmão, você está na frente de muita gente. O que são gatilhos? Candles que tentam reverter a tendência. Esse candle 25 tentou reverter a tendência. Candle 26 tentou reverter a tendência. Então, 25 e 26 são gatilho. Quais são os pontos mais relevantes dos gatilhos? As máximas e as mínimas dele. Só que o preço se move de distorções para distorções, tá bom? Isso eu vou explicar ao longo das aulas e vocês vão ficar por dentro. Vamos lá. O candle 26 rompeu. O que é o rompimento? O rompimento é o corpo do candle ultrapassar a máxima, fechar rompendo a máxima ou a mínima do candle anterior. Certo, galera? Anotem aí. O que é rompimento? É o preço fechar rompendo a máxima ou a mínima do candle anterior. Pode ser candle, pode ser região, suporte ou resistência, tá bom? Maravilha. E aí ele conta uma história pra gente aqui, olha que massa. Vou narrar para vocês pausadamente. E aí, galera, ele encontrou uma região de suporte aqui. Conseguem ver que ele foi agredido pelos compradores? Sim ou não? Digita no chat aí. Conseguiram ver que os compradores agrediram o preço, não deixou o preço para passar? Pois é. Como ele não deixou, ele mostrou e contou a história. Olha como que a narrativa fica bonita, galera. Quando a gente começa a falar, poxa vida, como que eu não percebi isso? Às vezes não foi a grana que acabou, às vezes foi que eu queria desmontar mesmo. Ele queria desfazer da posição, certo? E olha o que aconteceu. Ele deu o alvo, que deu 26, chegou na região, não conseguiu romper, mostrou uma força de onde? Rosângela não conseguiu. Entendeu? O mercado foi descendente, Rosângela. Chegou na região de suporte, certo? Região onde está posicionado quem? Os compradores. Imagina que aqui, ó, seja aquela marcação que você tem lá, ó, de fundo. Não deixou o preço passar. Ele chegou, ele deu o alvo. Tá vendo o pavio dele? Pavio conta a história. Qual que é o pavio que conta a história? É que os compradores agrediu e não deixou o preço continuar. Paulo, olha lá, o mercado desceu, deu alvo aonde? Suporte. Não deu continuidade onde? Na venda. Foi agredido por quem aqui, Paulo? Por quem? Pelos compradores, né? Foi agredido pelos compradores. Beleza. Aí o 27 mostrou o quê? Que os compradores predominou. Foi ou não foi? Mostrou aqui, ó, que o pavio muito falou, opa, peraí. A história a narrativa que o preço contou pra gente é que os compradores estão fortes. Então, os vendedores, acabou o quê? O combustível dele, acabou a liquidez. Acabou a liquidez. E para pegar essa liquidez, ele precisa buscar a liquidez no próximo gatilho. E aí foi o seguinte, ele voltou lá embaixo, não deu continuidade no 38, parou bem aqui no 25. E aí a gente tem a história. Qual que é a história, Isaac? A história é o seguinte, se ele capturou a liquidez e não deu continuidade, ele precisa buscar algo mais acima. Qual que é o próximo alvo, o próximo gatilho mais acima? Ele contou que, olha que massa, galera, olha que massa. O vendedor não tinha combustível no 26, porque deixou pavio. Não tinha combustível no 27, porque deixou pavio. Não tinha no 28, porque não tinha. Ele confirmou para a gente no 28. Não consigo mais continuar, preciso de liquidez mais acima. Olha onde que ele foi buscar. Ó. Gatilho do 26 e gatilho do 25. Como ele não conseguiu dar continuidade, ele buscou o topo. Sempre os topos. Se eu entro na operação aqui, galera, de compra, sai aqui, e ele rompeu para a esquerda, concorda? Toda vez que toda vez que o preço não dá continuidade, turma, ele rompe o candle para a esquerda, qual que é a obrigação do próximo? Vamos ver se você sabe. Renovar, não. É continuar. Vamos desenhar para vocês aqui, para vocês verem, ó. Toda vez que acontecer um rompimento, galera, é isso aqui, ó.
Preço rompeu? Deixou um pavio? Deixou. Qual que é a obrigação do próximo candle? Continuar. Pronto. Deu continuação? Deu. Aí vem o negócio aqui. Qual que é a obrigação dele? Continuar. Sempre romper. Toda vez que ele rompe o topo para a esquerda, rompe o candle para a esquerda, a obrigação dele é continuar. Isaac, vamos dificultar um pouco? Vamos. Isaac, se tiver uma resistência aqui em cima e ele der alvo, qual que é a obrigação dele? Quem sabe? Quem sabe? Digita no chat aí. Digita no chat. Quem sabe? Quem sabe? Dormiu? Bora, 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 bora. Travou aí? Qual que é a obrigação? Quem sabe? Acho que travou. Não estou vendo o chat, não estou vendo o chat. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, não estou vendo o chat, não. Continuar. 1, 2, 3, todo mundo está me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ah, tinha travado aqui? Voltou? Rapaz, tinha dado travado aqui, voltou, ainda bem. Até me assustei aqui agora. Que isso? Mato do coração, sou. No meio da aula, estou vendo meus alunos tudo quieto aqui. Falei, aconteceu alguma coisa? Pronto, galera, a obrigação dele é continuar. Continuar o movimento, né? Só que aí, a obrigação dele é continuar. Toda vez que houve um rompimento, continuação. Olha aqui, ó. Tem um rompimento. Obrigação do próximo, continuar. Até aí tá explicado? Mesmo que ele tenha dado o alvo, galera, na região de resistência, a obrigação dele é continuar. Só que aí a gente tem uma leitura que a obrigação tem que continuar, mas a gente não tem o quê? Não tem uma operação, tá bom? Quando tem, ele dá continuação, mas porém já deu o alvo, a gente não pega a operação. Show de bola? Combinado assim? Já entendemos sobre a rejeição, sobre o preço que desceu, não deu continuidade, depois ele reverteu, a obrigação dele é de buscar o gatilho. Qual que é o gatilho? 26. Então, toda vez que ele captura a liquidez do fundo, não dá continuidade, ele volta para outro gatilho, a máxima ou a mínima, do candle para a esquerda, do gatilho para a esquerda, tá? Show de bola? Gatilhos são candles que tentam reverter a tendência, é ou não é? Pois é. O candle 25 tentou reverter a tendência para alta? Sim ou não? Conta para mim. Foi ou não foi? O candle 26, ele é um gatilho? Digita para mim. Pronto. Tá em cima do... Pronto. Ele é um gatilho, pô. Gatilhos são candles que tentam reverter a tendência? Não estão posicionados no topo, no fundo dos movimentos? Pois pronto. Então, são candles que tentam, revertem uma tendência. Toda vez que tiver uma reversão, galera, toda vez que tiver uma reversão, vai ter o candle gatilho, tá bom? Só vocês ficarem ligados nisso aí. O 29. Por que comprar no 29? Galera, calma aí. O candle 28, 26, conseguiu romper o fundo? Leandro? Não. Candle 28, 7, rompeu? Não. Candle 28, rompeu? Não. Então ele está mostrando para a gente que não tem liquidez. Aonde tem liquidez? Não é nos gatilhos que eu falei com vocês? Aonde está o próximo gatilho? Já que ele pegou o 25 e não deu continuidade. Vai buscar na massa do 20, do gatilho para a esquerda. Qual que é o primeiro? 26. Tinha scalp do 29 para o 28. E depois agora tem um do 30 para a massa do 26. Então são operações curtas, galera. O que vai se fazer vocês consistente é vocês identificar que, cara, poxa, eu preciso de 200 pontos no índice. Eu preciso de 5 pontos no dólar ali para me bater minha meta e para me tornar consistente. Eu consigo fazer? Consigo. O problema é que os traders querem pegar todos os pontos do mercado
e não está satisfeito. É pegar 30 pontos no dólar e falar, não, tá bom. Se eu tivesse pegado a volta, o cara, poxa, o cara pega uma operação de 30 pontos no dólar e ele fica chorando porque ele não conseguiu pegar a volta. Ele nunca está satisfeito. Sabe quanto vai ser consistente? Nunca. Porque o trader tem que estar satisfeito, sim. O trader tem que pegar só o que o mercado está dando e ir embora, pô. Não, não preciso pegar, não, pô. Se você tem uma taxa de acerto de 90%, de cada 10 operações, você acertar 9, 8 operações, como assim, galera? Como que não, a conta não fecha? E ainda vai ter um gerenciamento aqui que de, nossa, você tá louco. Nem vou falar não, viu? O 26 é um gatilho? Ele é um gatilho, porque o que do gatilho é o quê? Galera, olha só, gatilhos é o seguinte, quando você parar de pensar demais em inventar história, você não consegue identificar os gatilhos. É só ter as duas narrativas, galera. É candles que tentam ou revertem. Se você tem um candle que tentou reverter, não conseguiu, é gatilho. Ele reverteu, é gatilho. Agora fica caçando um doji, fica caçando doji. Não é, gente, não consegue encontrar o gatilho. Vou estar sempre correndo atrás do rabo, vai estar sempre falando ali. Quer ver, ó? Pegando aqueles candle que deixa um paviozão e deixa um corpo grande e falando que é gatilho. Não é por causa do pavio. Ele vai ficar procurando pavio, não vai. Tá bom? Tentar reverter a tendência. O que é, ó, pra você ver? 19, tentou. Não conseguiu. 20, tentou. Não conseguiu. 21, tentou. Não conseguiu. 21, conseguiu reverter. Então, Isaac, você está me dizendo que o que no 19 é gatilho, o 20 é gatilho, o 21 é gatilho? Sim. Tá bom? Esses três candles aqui são gatilhos. Você souber identificar, galera, eles vão estar muito à frente. Gatilhos são aqueles que tentam ou revertem uma tendência, tá? Identificar eles aí é massa, tá bom, gente? Definição de alvos. Olha aqui, eu coloquei um desenho bem clássico aqui pra gente, aqui para vocês verem, ó. Olha como que foi esse desenho aqui, ó. O que do 67, ele deu alvo? Quem viu? Olha, ele deu alvo numa máxima do Pro Gold, concorda comigo? E aí ele já mostrou que no 68 ele não deu continuidade, ele capturou a liquidez na onde? Olha o 65 aqui, ó. É um gatilho, sim ou não? É um gatilho. Ele capturou a liquidez. Então, se ele capturou a liquidez no gatilho, ele tem que ir para cima. É ou não é, galera? Opa, peguei o melhor preço no gatilho, vou buscar onde? A máxima. Ele vai tentar buscar de novo, romper a máxima. Não conseguiu por causa do quê? Pré-coach. Topo. Não deu continuidade, galera. Putz, renovei a máxima do 68. Máxima do 68 é o quê, galera? Quem aprendeu agora há pouco, eu acabei de falar. Gatilhos. E aí ele não conseguiu, voltou para dentro do movimento. E aí o Cestinha 70 falou o que para a gente? Não dei continuidade. Vou buscar o quê? 71 gatilhos de novo. Por quê, galera? Lembra que o que do 69 renovou a máxima do gatilho de 68, não deu continuidade, fechou dentro dele, não rompeu para a esquerda? Consegue observar isso? Sim ou não? Que do 69 renovou 68, que é um gatilho, não rompeu, mostrou que fraqueza, fechou dentro. Agora o 70, ele tem que tentar o quê? Buscar a mínima do 70 e 69. É ou não é? Renovou. Só que aí ele mostrou para nós a história. Qual que é a história? 69, 70 não ultrapassou a máxima de onde? Do movimento. Tem que buscar mais o quê? Mais liquidez. Buscar mais liquidez. Galera, quem está vendo a tela pequena aí, é só aumentar o zoom, galera. No Mint, ele tem a telinha de aumentar o zoom, a lupa do lado esquerdo. Você clica, o mercado dá a tela e dá o zoom, tá bom? Se tiver no celular, no tablet, você faz assim, ó, com a tela assim, ó, ele consegue aumentar também o zoom, tá bom? E o 71 foi na onde? Buscar a liquidez do 70 e buscou a mínima de onde? 65. Beleza? Tem muitas outras informações em cima. Cara, isso vai ter que... Aqui só tem a tela do slide. Tem mais alguma coisa na tela para vocês aí, galera?
Tem o slide só e o chat de vocês aqui. Tem mais alguma coisa? Beleza, show de bola. Achei que tinha alguma coisa aqui na minha tela que não está aparecendo. Mas show de bola. Show de bola. Pode continuar? Pode continuar? Então, vamos embora, então. Vamos embora. Já lembramos do conceito aí das reversões. Dinâmica de gatilhos e liquidez. Agora sim. Agora a brincadeira começou a ficar séria. Sim ou não? Deixa eu diminuir a tela aqui para a gente aproveitar aqui o espaço. Eu detesto essas propagandas, viu? Deixa eu diminuir minha tela aqui, que eu quero participar com vocês no chat, tá? Eu quero todo mundo no chat aqui, conversando comigo. A presença das suas perguntas aqui ao máximo. Aí eu fico mais inspirado em responder. Bora lá, bora lá. Lembra que o candle 34 capturou a liquidez do topo? Bora, bora. Olha, é uma região de liquidez. Ela é escrito liquidez. Olha o que ele fez. Olha, capturou todos aqueles contratos. Ou seja, existia um stop, existia regiões onde que existia bastante quantidade de contratos ali. Esse candle 34 ultrapassou. Lembra de mais algumas aulas para a esquerda que eu falei que precisava de duas coisas para o preço movimentar? Que era... E quem lembra? Volume, né? Quantidade de dinheiro e a participação dos big players. Lembra disso aí? E as intenção, muito bom. Aí tá, o pessoal está aprendendo, muito bom. Muito bom, precisava da intenção. Nessa situação aí, galera, existia muita grana e pouca o quê? Pouca intenção. Boa, Gabriel. Boa, participação, intenção, oferta. Contraparte top também, Sérgio, a mesma coisa. Muito bom, muito bom. Justamente isso. Existia poucas pessoas na contraparte, meus amigos, para fazer a negociação. Por isso, ele só capturou a liquidez. Tinha muita vontade ali de comprar esse comprador, mas não tinha traders, não tinha, como é que fala? Não tinha os big play ali, na intenção de continuar rompendo. Ele estava ali doido para desmontar a posição. E aí, eles abandonam a posição e deixa quem? Deixa os mais fracos posicionados. Que foi o que aconteceu no 34. Ele capturou a liquidez, a contraparte, Daisy, justamente. Capturou a liquidez e não deu continuidade. Olha que interessante, turma. Após a captura da liquidez do 34, olha o que o 35 fez. Lembra do 31? O 31 é o quê, galera? Quem sabe? Gatilhos, justamente. São gatilhos. Então, ele captura a liquidez, são gatilhos de preço, justamente. Ele capturou a liquidez do gatilho, sim ou não? Pronto, agora vamos para outra narrativa. Capturou a máxima do 31, capturou a liquidez, voltou para dentro do quê? Não foi do movimento? Beleza, então o 36 tem que buscar onde? O topo. Acertou. Buscar a máxima, buscar o candle, sempre o primeiro alvo é a máxima do candle anterior, então 35 seria o quê? O primeiro alvo, e o alvo final, obviamente, a marcação aqui, que seria o pré-coach, né? Eu, por exemplo, no scalp desse aqui, sairia no corpo do 33, nesses topinhos aqui, alvo bem curtinho, seria o nosso alvo, tá bom? Bora, bora? Aí, vamos lá. O 36 deu alvo no topo, na região onde está a defesa, tem a defesa. Sim ou não? Digita no chat. Beleza, capturou a liquidez. Aí, foi lá, não deu continuidade, mostrou 37. Conseguiu romper o 37? A região? Vocês concordam comigo que tem mais intenção de vendedores no ponto ali? Pronto. Então, o 38 já mostrou para a gente que, opa, não vai. Não vai. Tenho que buscar o quê? Estão absorvendo, Sérgio. Isso mesmo, liquidez. E aí, galera, onde que vem a sacada? Se eu preciso de buscar a liquidez, e a liquidez está posicionada no gatilho, vamos procurar um gatilho para a esquerda? Vamos lá.
Olha só, ele foi lá em cima, não deu continuidade, porque acabou a liquidez. Onde está o próximo gatilho? 34. Olha o que o preço vai fazer. Buscou onde? 34. Capturou a liquidez. Aí no 39 ele voltou lá em cima, porque já pegou o combustível no 34. Não deu continuidade. Voltou para dentro do movimento. Mostrou ainda que quem está no comando agora, galera? Quem está no comando agora? Vendedores. Já que o 34 não tinha liquidez, eu tenho que buscar onde a liquidez agora? No próximo? No próximo? Gatilho. É ou não é? No próximo gatilho. Aonde está a liquidez aqui agora? Qual que é o próximo gatilho? O gatilho está no 35. 33 não é gatilho, tá vendo como que é? Gatilhos estão vendo os que tentam, revertem uma tendência. Porque do 33 reverteu alguma tendência? Não. Ele deu alvo. Só deu alvo, tá bom? O Sérgio tá dominando. Gostei, Sérgio. O ativo está conversando, o chat está respondendo. Gostei. Milene também. Então, ele tem que buscar liquidez. Olha onde está o gatilho aqui, 35. Olha o que o preço fez, ó. 40 veio. Tentou, 41 veio, não deu continuidade. Ficou brigando na região. 43 jogou para baixo novamente. 44 não conseguiu. Olha o que 45 fez. Chegou. Isaac, o que aconteceu? Aí a gente tem que fazer o seguinte, fazem igual que as novelas do SBT, né? Da Globo lá, no próximo capítulo. Não tem. Então, é justamente isso, galera. Ele capturou a liquidez no topo, não deu continuidade, voltou para baixo. Ele capturou somente a liquidez. Aí, muito provável, ele deve ter derretido. Por quê? Não teve quantidade de contratos para o quê? Continuar o movimento de alta. E a grande sacada é que se você dominar essas leituras de candle a candle, você pode utilizar no gráfico de macro para tomada de decisão. Macro que você diz o quê, Isaac? 15 minutos. Né? Vai poder usar no gráfico de 60 minutos, que é conteúdo para aula de replay. Gente, tem muita coisa para aprender aqui, é muita coisa. Eu dividi por partes justamente isso. Por quê? A gente fica estudando aqui, absorvendo muita coisa, ansioso. Quem está ansioso aí para operar? Gráfico de 5 minutos, Guilherme. 5 minutos. Quem está ansioso aí para aprender? Pois é, então a gente fica muito ansioso, querendo aprender tudo de forma rápida, e às vezes não é bem assim. Quem ficou brigando foi os big players, entre eles mesmos. Na verdade, não é uma briga, tá? Na verdade, é uma troca de contratos. Os caras, eles conseguem se negociar ali, sabe? A gente que não consegue brigar com eles. É uma distribuição, pode ser uma distribuição. Não, pode ser. Tem uma abertura do Dow Jones, pode ser uma distribuição também. E a distribuição é justamente isso, tá, gente? Tem 3 movimentos, né, de movimentos importantes no gráfico. O que esses movimentos? Acumulação, movimentação e distribuição. A acumulação, turma, é justamente isso aqui, ó. Imagina que no início do pregão, de 9 até as 10, a gente tem a movimentação, e de meio-dia até o final do pregão, a gente tem a distribuição. O que são isso aí? Os big players montam a posição, junto aos contratos. Já percebeu que no início do pregão sempre vai estar acumulado. Depois ele faz a movimentação. E depois ele joga o preço num range, no topo ou no fundo, e fica lateralizando o dia, na resta da tarde todinha. Ou fica lateral assim, ou ele começa uma correção e fica assim, ó. Lateralizando, descendo o preço dessa forma. Já perceberam isso, esses 3 movimentos? Pois é, isso tudo tem contingente, tem muita coisa. É você entender. Entender como funciona o preço, como ele se movimenta e por que ele sobe, por que é tão assertivo, para você colocar em prática. Depois que você dominar, meu amigo, por que subiu, por que desceu, por que deu alvo no gatilho, por que rejeitou o gatilho, tudo tem um porquê. É tanto que na aula que a gente vai fazer amanhã, a nossa aula amanhã vai ser aula de backtest. Quem gosta de fazer backtest aí? Gostam? Galera, amanhã é na onde que a cabeça do cara explode, tá? A aula de amanhã é impossível você perder. Você não pode perder a aula de amanhã. Não pode perder a aula de amanhã. Amanhã a gente vai pegar todo esse arsenal de conhecimento que a gente pegou aqui, ó, de liquidez, de gatilhos,
por que que sobe, por que que desce. A gente vai começar a usar o contexto. E depois a gente vai viajar na maionese aqui. Por quê? Como vocês vão estar vendo coisas que não via antes, dos movimentos do gráfico, vocês vão ficar pirados nos movimentos do gráfico, vocês vão querer fazer o quê? Vão conseguir entender e vão ficar ansiosos da mesma forma. Hoje a gente conseguiu juntar uma parte do arsenal para entender topo, fundo e gatilho. E foi legal. Sim ou não? Quem está gostando aí? Quem está gostando? Pois é, já o básico, galera, aqui, ó, funciona e é um arsenal de algo que vem muito mais além. Gente, olha só, se a aula de backtest vai ser uma das aulas top, imagina quando a gente estiver colocando a boleta para funcionar. Hein? Colocar no replay de mercado e botar para funcionar. E eu faço o seguinte, galera, quem faz as mentorias, quem participa comigo dos projetos, eles sabem perfeitamente. Se eu estiver mentindo, me desminta aqui na frente de todo mundo. Eu faço a teoria básico e depois eu começo passo a passo, backtest, replay. E na hora do replay, quem que faz? Eu faço a leitura e quem faz as entradas são vocês. Eu não entro. Eu faço a pergunta, galera, tem alvo? Deu alvo, sim ou não? Deu alvo? Tem algum movimento? Tem, então vamos embora. Qual que é a obrigação? E aí eu quero que vocês digitem no chat o que eu devo fazer e através das suas perguntas, das suas respostas, eu coloco a operação. E aí a gente vê se dá certo ou não. Não vai ser eu que vou operar. Estou ensinando para vocês que na hora que eu fizer as perguntas, eu vou fazer a operação exatamente como vocês no replay e vocês vão falar. Vão ver se vai dar certo ou não. E vocês vão surpreender com o resultado, galera. Por quê? Porque, cara, é muito assertivo. É muito assertivo, tá bom? Vocês que vão tomar essa decisão comigo aí. Vambora, vambora. Tem mais? Vambora ver se tem mais aqui. Eita, tem mais aqui, galera. Essa aqui é show, viu? Essa aqui é show. Vambora trabalhar aqui em cima disso aqui. Deixa eu jogar vocês no cantinho de cá. Tô pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vai dar certo. Vamos lá, galera. Olha só. Zona onde a gente não deve pegar o quê, galera? As operações, tá bom? Então, no caso, candles que são gatilho. Não, a gente não tem números de candles aqui não, Júlio. Gatilho, ó, Júlio, deixa eu ensinar para vocês. Gatilho, só para você lembrar. Gatilhos são candles que tentam ou revertem uma tendência. O que é tentar? Ele tentou ultrapassar e não foi, meu amigo. Voltou para dentro do movimento, ele tentou. O outro candle foi o quê? Um candle vendedor, forte ou não? Ele vai contar. Ele vai contar, tá bom? Slide anterior, deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu puxar a sua pergunta aqui. Então, são 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vixe, todos o quê? Deixa eu ver. 33, 34, 35, 36. Não, aí não. Aqui, ó. Vou explicar para vocês qual foram os gatilhos. Vocês vão me responder aí. Vamos embora. Combinado? Sim ou não? Bora? Vocês respondem? Vamos embora. Então, vamos lá. 34, ele tentou reverter a tendência. Sim ou não? Beleza. Então, ele é um gatilho. Concorda? Beleza. Eu gosto assim. Eu gosto de chat metralhando. Eu gosto de pessoal metralhando no chat. Candle 35, ele é gatilho? Boa. Parabéns, parabéns. O Candle 36, ele é gatilho? Não, não é gatilho porque ele não reverteu e nem tentou. O Candle 37, ele é gatilho? Não, né? Porque apesar de ser um candle pequeno doji, ele não é gatilho, porque ele está ainda numa tendência de onde? De alta. Ele não rompeu um candle positivo, ele pode continuar. Agora, o candle que tentou reverter a tendência, o 38. 38 sim, não é? Isso, porque tentou reverter a tendência. Aí ele desceu um pouquinho, não rompeu para a esquerda e veio o 39. 39 é gatilho? É, porque tentou reverter novamente o preço para a máxima. Não deu continuidade, mas ele tentou reverter. Aí veio o 40. O 40 é gatilho?
Rapaz, eu já posso meter um replay. O povo já ficou bom aqui já, no meio do caminho já. Então eu quero ver, 41 é gatilho? Rapaz, eu achei. Gente, gostei de ver. 42 é gatilho? Essa aqui doeu. Essa aqui eu quero ver. Essa aqui eu quero ver. Agora, essa aqui é para pegadinha, viu, galera? Essa aqui foi pegadinha. Por quê? O que são candles gatilhos? Quero que vocês prestem atenção na pergunta que eu fiz aquela hora. O que são gatilhos? São candles que tentam ou revertem uma tendência. Eles são candles doji ou candles de quê? Reversão. Não falei isso? Então, 41 é o quê? Ele é um candle ou ele é um doji? Então, se o candle de reversão é um candle que tenta ou reverte a tendência, ele é um doji ou ele é um candle de reversão, o candle 42 é o quê? Ele é um gatilho, sim ou não? Vocês viram aí que quando a gente começa a juntar o arsenal, galera, começa a juntar as coisas, ele é um gatilho, pô. Porque ele é um doji. Se tivesse um quedo ali positivo, pô, não seria, pô. Aí eu ia jogar obrigação pro próximo. Porque se o próximo rompesse o 42, ele não era doji, aí eu tinha que jogar obrigação. Ele já não era um gatilho. Ele era só indecisão. Agora, como ele jogou para baixo, ele ficou no ponto mais favorável, o ponto mais importante, né? Amanhã a gente vai falar mais sobre gatilhos, vai ter mais aulas de gatilhos, pode ficar tranquilo, eu vou contar a narrativa do que acontece no gatilho, do que acontece no gap, do que acontece nos pré-coach, né? Pode ficar tranquilo, tem muita, tem coisa demais para a gente aprender nessas 4 aulas, senão ficar pirado, viu? Isso, quer ver, ó, um falou uma coisa massa aqui, ó, o Fernando gosta de falar isso aí, ó. Nem todo gatilho é um doji, mas todo doji é um gatilho, certo? Certo, Gabriel, aprendeu isso com o Fernando Lacerda, filho do Fernando Lacerda, parabéns. Muito bom. Então, vamos lá. Então, ele é um gatilho, galera. Tentou reverter a tendência, a gente considera, tá bom? Ponto de parada relevante. Justamente, Gabriel. O candle 44 é um gatilho? Candle 45 é um gatilho? Então, fera, pô. Então, fera. A partir de agora, ninguém sofre mais com gatilho. Concorda comigo? Gostei de ver, vocês são fera demais, são bom demais da conta. Muito bom. Então vamos aqui, zonas de negação, de negociação e filtros. Vamos lá. Na onde não pegar o scalp. Ufa, até que enfim comecei a entender. Vambora, meu amigo, cola em mim que você brilha só. Em Minas Gerais a gente tem um ditado lá que é perto dos bancos a gente fica melhor. Quem já ouviu falar aí? Quem é mineiro? Quem é mineiro e sabe, já ouviu a avó falar isso aí, que é perto dos bancos e fica melhor? Foi pronto aí. Show de bola. Então vamos embora para o conteúdo aqui, galera. Onde não pegar os scalp. Olha só, é importante, gente. É muito importante a gente negociar nas extremidades do preço. O que são extremidades, turma? Extremidades são pontos, né, de região de resistência. Tentando melhorar aqui, mas fica legal não. Senão eu perco o chat com vocês aqui. Extremidades, né? Extremidades são lá nas regiões do topo. Eu não quero comprar próximo ao topo, nas regiões de pavio. É pavio ou pavis? Como é que é? Pavios ou pavis? Tanto faz, vocês entenderam. Tá bom demais. Nós mineiros não tem problema com esses negócios. Pavios. Pavios. Pronto. Pavios. Aí, pronto, resolveu. Pavios. Próximo aos pavios de máxima. Então, ali é a extremidade. Quando a gente compra, o Otto disse que é um pavões. Eu vou falar um negócio para você. Botar no ônibus aqui e mandar para Minas.
Qualquer um, entendeu, né, Milene? Qualquer um entendeu, tá bom demais. Não precisa ficar, dificulta não, trem. As regiões de máxima estão posicionados os vendedores. Os vendedores estão doidinhos querendo jogar o preço para baixo. Doidinho querendo jogar o preço para baixo. Então, essas regiões a gente evita fazer operações, tá, galera? Justamente por causa dos nossos alvos, né? É o rabo do Kendall aí. Iago não tem condição não, bicho. Meu Deus, cadê o botãozinho de tirar da sala, gente? Me ajuda aí, como é que tira o Iago da sala? Então, as regiões de topo, galera, as extremidades, as regiões que a gente não quer negociar, tanto compra quanto venda. Por quê, Isaac? Porque nossos alvos são muito curtos. Se os alvos são curtos, e a gente vai entrar numa operação dessa, ele pode buscar liquidez muito mais acima, muito mais abaixo, e tira a gente do stop e depois faz o movimento. Então, é legal a gente não fazer operações nas extremidades. Beleza? E outros pontos onde a gente não pode fazer negociação. Os gatilhos. Quando o preço já deu alvo no gatilho, acabou a operação, não tem operação mais. Deu alvo na extremidade, em hipótese alguma, nós vamos fazer negociação. Se vocês evitarem operar os hard scalp em cima de gatilhos e das extremidades, acabou. Stop vocês vão diminuir demais os stops. Tá bom? Vindo de rompimento. Vindo de rompimento a gente vai falar um pouco mais para frente. Tá, Alberto? Vindo de rompimento, a gente espera confirmação, porque 80% dos rompimentos são o quê? 80% dos rompimentos são o quê? Falsos. Justamente, existe toda uma história. Existe toda uma história. Tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo aprendido? Aprenderam aí? Quando o preço rompe, a obrigação do próximo é o quê? Continuar. Muito bom. E já aqui, galera, gerenciamento de risco, stop loss, né? E o stop gain das operações, gestão de risco, lá, o gerenciamento rigoroso é o que diferencia, né? Desculpa, um profissional de um armador do mercado financeiro. Garganta ficou foi seca aqui. Então, vamos lá, galera. Se eu entro numa operação de compra, porque rompeu para a esquerda, tá vendo que esse candle aqui rompeu para a esquerda? Sim ou não? Beleza. Ele rompeu para a esquerda. A obrigação do próximo é continuar. A minha entrada fica na máxima do candle anterior, galera. Não é descolado. É na máxima mesmo. Bem na máxima. E qual que é o próximo alvo, galera? A máxima ou a mínima do candle anterior. Isso eu estou dizendo num candle de movimentação, que já rompeu estruturas, tá bom? Olha aqui. Já no candle 3, a gente entrou na operação, colocou o nosso alvo na máxima do candle anterior. E aonde que é o nosso stop? Atrás do candle anterior. Mas por que, Zé? Que atrás do candle anterior e não é stop all, não é aquele stop técnico. Por que, galera? A gente está arriscando alvos mais curtos baseado na taxa de acerto. De cada 10 ali, operações ali, eu vou acertar 8, 9. Eu vou precisar de poucos scalps para me fechar minha conta. E se eu seguir exatamente o meu gerenciamento, o que vai acontecer? Vai fechar positivo. Por quê? Tem outra forma de calcular, que eu vou ensinar no próximo ali. Então, toda vez que romper para a esquerda, a obrigação é continuar. O alvo vai estar na máxima do candle anterior e o stop no candle anterior. Concorda comigo? Conseguiram entender isso aí? É isso. Ele tem teste também, tá, galera? A gente vai aprender isso nas aulas de replay. Eu vou ensinar vocês a narrar o tempo gráfico de 1 minuto junto com o de 5. Entender a teoria de Dow e a gente vai trabalhar em cima disso aí, tá bom? Certo? A obrigação dele é continuar. Pode repetir? Com certeza. Quando o candle rompe para a esquerda, a obrigação é continuar. O candle 2 rompeu o candle 1. O candle 3 tem que continuar. A obrigação dele é continuar. Qual que é o meu alvo de scalp? A máxima do candle anterior. Tá, beleza, Isaac. E qual que será o meu stop? Atrás do candle anterior. Pode comprar mercado? Não, é posicionado, Ricardo. Sempre na máxima do candle. Posicionado na máxima do candle, tá bom? Não, a gente vai aprender scalp no índice no dólar, tá? No índice no dólar. O hard scalp no mercado americano, você precisa colocar scalp, né?
Você vai ter que colocar stop técnico, tá? Não tem, Antônio, não tem teste em 50% anterior, tá bom? Se você ficar esperando testar, você vai ficar sempre para trás. Esperar testar muito, né? Candle por 50%, você vai perder a entrada. Na maioria das vezes, ele dá algo para frente para depois voltar. Então, é importante você entender a leitura do micromovimento, que é que a gente vai aprender nas próximas aulas, para a tomada de decisão, tá bom? Pode reverter de uma vez? Ah, Lina, eu nunca vi não, tá? Ele sempre vai buscar gatilhos. Pode acontecer nas ocasiões de manipulação. Pode acontecer, tá? Manipulação, sim. Opera em 5 minutos? Sim, Zuca, isso aí. Gráfico de 5 minutos. A gente opera no gráfico de 5 minutos. Tem scalp no Forex? Se você for operar scalp no Forex, stop técnico, tá bom? Porque a movimentação, a volatilidade é muito maior. Se você comprar para colocar algo curto, vai ser estopado, tá bom? É bom que você sempre for fazer scalp, tipo de operações mais ativos, seja mais familiar, né? Seja familiarizado com esse ativo, tá bom? Então, seja assim. Operar na primeira hora do mercado. É o seguinte, se a primeira hora do mercado ele junta liquidez, ele acumula liquidez, e você não sabe onde está posicionada a liquidez, você é a liquidez, tá bom? Essa aula vale ouro, com certeza, meu irmão, que é conhecimento aqui, eu não privo conhecimento. Eu passo tudo que eu sei para o aluno aqui. Porque conhecimento tem que ser transbordado, não deve ficar retido em uma fonte só. Vocês têm que aprender e passar para o próximo. Isso aqui é uma corrente. Eu pretendo, até o final do ano, formar 1.000 scalpers consistentes, ganhando dinheiro no mercado financeiro. Quero todos comigo. Quem vai estar comigo aí, me ajudando nessa jornada aí, de formar mais traders? Eu preciso de 1.000 pessoas. Se 1.000 pessoas conseguirem se tornar consistente no mercado financeiro, operando scalper, eu já vou estar aqui, vou conseguir deitar minha cabeça no travesseiro, conseguir dormir e falar: minha missão foi feita, cara. Minha missão foi bem feita. Transbordem o seu conhecimento para o próximo, tá bom? Transbordem o seu conhecimento para o próximo. Bora? Vamos ver o resto aqui, vamos ver? Bora pro gráfico? Vou puxar aqui mais um aqui, ó. Vamos lá, o gerenciamento. Turma, esse aqui é massa, viu? Esse aqui é massa. Olha só, galera, para o mini índice, eu expliquei para vocês, né, direitinho como que é a questão do gerenciamento. Lembra? Isso aqui eles não tinham, não. Isso aqui eles não tinham. Eles não tinham aqui. Mercado internacional, Nasdaq, Forex apenas B3, índice dólar, tá bom? Mini índice e mini dólar e Bovespa. Vamos embora? Vamos embora aqui? Vamos lá. Vou pegar primeiramente aqui, ó, para a gente começar lá. Exposição máxima para stop loss. Aqui, galera, se até 100 pontos de entrada, né, realizada, você vai ali 100 pontos. Estou pegando a operação de índice, que o stop vai me dar 100 pontos ali. Eu vou operar e eu estou operando com 10 contratos. Eu vou entrar com 10 contratos e vou sair na onde? No meu alvo. Não tinha isso aqui, tá? Deixa eu tirar aqui e depois eu volto, tá? Deixa eu explicar para vocês aqui e aí a gente volta de novo com o chat. Vamos lá, isso aqui é importante. Minha exposição for de 100 pontos, no stop de 100 pontos, galera, eu vou entrar com 100% do meu capital. Obviamente, a gente vai falar muito sobre isso, a exposição. Eu, Isaac, por exemplo, eu consegui romper a barreira da consistência aí, foi operando mesas proprietárias, tá, galera? Foi operando mesas proprietárias, e eu fui tentando, quebrando a cabeça com o meu capital, eu fui perdendo o pouco que eu tinha, e eu tive controle emocional para operar somente capital de outros, né, terceiros. E olha que interessante, galera. Ao longo dessa trajetória aí de trade, no meu 6º mês, né, de trade, eu consegui bater meus 50 mil reais por mês. Foi a primeira vez. Eu falei, cara, eu nunca ganhei 50 mil. Que loucura foi essa? Ainda mais no mês. E eu vi acontecer de forma assim, e eu fiquei, cara, dá para ganhar dinheiro no mercado, eu não preciso expor meu capital. E eu fui por mesas proprietárias. Então, tem muitas aí que vão passar a perna na gente, né? Tem muitas aí que frustra o sonho do trade, mas tem muitas mesas proprietárias sérias aí, nós vamos falar depois disso, tá bom? Mas vamos falar sobre o gerenciamento aqui. Se eu opero com 10 contratos, uma mesa proprietária, eu vejo o stop de 100 pontos, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar com meus 10 contratos e vou ficar felizão ali, de boa. Gente, tira uma foto, se vocês puderem, dessa imagem aqui, que isso aqui vale ouro, tá? Isso aqui vale ouro. Vale ouro para o gerenciamento.
Aqui, se a exposição a moderada, vamos lá, de 10, stop de 10 a 200 pontos, eu vou entrar ali com 50%, eu vou entrar ali com 5 contratos. Para o quê? Para melhorar. Se eu tomar um stop, não vai ser stop com 10, vai ser com 5. As próximas operações de scalp, se de cada 10 eu acerto 8, 9, vai ser mais fácil para me recuperar. Concorda comigo? Show de bola? Isso mesmo? Agora, a minha exposição, entre 200 a 250, que é o meu máximo de stop que eu posso pegar. Eu só posso pegar até lá. Eu entro com 20% do meu capital. Se eu estou com 10, eu vou entrar com 20, porque o intuito do mercado financeiro é você ser o quê? Lucrativo. Isaac, suponhamos que eu entrei com 20 pontos, com 20% do meu capital, 2 contratos. Eu tomei o stop de 250 pontos. Diz para mim aqui no chat, se você tomar um stop com 250 pontos, fala para mim, vai quebrar a conta? Vai quebrar a conta, galera? Digita para mim aqui, vamos ser bem sinceros. Não vão. Agora, se você entrar com 10 contratos, a história conta, né? A história muda aí. Concorda comigo? A história muda. Então, baseado nessas dores, que era o sofrimento dos traders, de saber controlar cada entrada de candle, cada posição, eu bolei essa forma aqui de operar. Isso aqui é ouro, de brinde aqui, ó. Tira uma foto dessa exposição. Toda vez que você entrar na operação, eles fizerem esse tipo, você está à frente. Conhecimento. Estou passando a ficha aqui, estou pagando mais um dica de ouro aí, tá? De gerenciamento. Fechou? E aqui a gente vai aqui, ó. O filtro de segurança. Se a operação passar acima de 250 pontos, você foge do quê? Do padrão técnico central. Então você pula fora. Não entrar na operação. Não entrar na operação. Regrinhas para vocês, tá bom? Não entrar. Vou expor mais que isso para quê? Consigo, com certeza, Juan. Oxi, por que não? Com certeza. No dólar, Luciano, no dólar. Luciano tá doidinho de ansiedade, querendo saber do dólar. Calma, Luciano, vai dar certo aqui, ó. Tem pro dólar também, meu amigo. Achou que eu esquecer do doletinha? Não vem não, só. Achou que eu ia abandonar o doletinha? Mas de jeito nenhum. Aí eu vou voltar aqui de novo. Já tá querendo parar. Não, calma aí, tá sofrendo de ansiedade, calma aí. E o bit? O Iago atrapalhando. Gente, cadê o botão de tirar o Iago da sala, gente? Não dá não, hein? Vamos lá. Precisão máxima, olha lá, para operar com stop até 2 pontos, 100%, galera. Olha aí, ó. 100%, se eu estou com 10, entra com qual? 10, eu vou entrar com 100. 2 pontinhos, maravilha. Exposição controlada, vamos lá. 3 pontinhos ali, galera, ó. Stopzinho de 3 pontinhos, 50% da margem. Risco, né? Aqui, risco reduzido. Para operar com stop até 4 pontos. Olha lá, 20% da margem. Para não ficar exposto, galera. 4 pontinhos de stop. Você entrar com 20% da margem. Acima dos 4 pontos aí, ó. Aguardar nova oportunidade. Pô, isso aqui vale ouro. Tiraram a foto aí? Tiraram a foto? Sim ou não? O chat não tá na tela, não. Tirei agora que eu coloquei. Viu como que é massa aqui, galera? Viu como que é top? Pode deixar que na próxima aula não vai ter esse chat aqui, não. Vou dar um jeito nele. Vou na outra tela. Vou lá na outra televisão. A televisão de lá. Viu como que é importante a gente ter esse controle de entender, né? Entender perfeitamente aí como a dinâmica e a precificação e o gerenciamento. Tira o chat. Cara, se eu tirar o chat, eu fico até triste. Quer ver? Eu vou compartilhar a tela inteira para vocês aqui, vai ficar melhor. Ele vai para o canto, quer ver? Eu compartilhei a janela, a tela cheia, justamente para mim desenhar. Por quê? Gosto de desenhar, galera. É desse jeito, é coisa minha. Agora sim, ó. Agora todo mundo apareceu e parou de atrapalhar. Sim ou não? Ficou melhor agora? Agora sim ficou top. Tá vendo? Agora ficou top. Por quê? Agora eu compartilhei a janela, tá? Então, galera, a leitura, para vocês conseguir seguir o bom gerenciamento, respeitar todos os seus limites, respeitar os limites, da onde a gente pode ir.
ou não dentro do mercado financeiro é justamente isso. Você saber que existem regras e se você respeitar isso, tá melhor para tirar foto. Pronto, vou colocar aqui, ó. Tirou foto aqui já? Foto do... Beleza, tirar do índice. Vou puxar o índice para vocês aqui. Puxa aqui, ó. Mini índice. Maravilha, só isso aqui, gente, isso aqui já vale ouro, gente, já vale ouro. Eu elaborei isso aqui, mandei pro pessoal da estratégia para ver se a gente pôr para validar e deu bom demais, viu? Quantos por cento do capital? Cara, a meta, né, que você tem que calcular. Qual que é a meta que você pode calcular? Gente, eu trabalho nas minhas arenas entre 5% aí do capital, 3 a 5% do capital, tá bom? 3 a 5% do capital. Agora, diz uma coisa para mim, galera. Gostaram da primeira parte da nossa aula do treinamento? Porque amanhã eu vou começar a colocar isso em prática. E eu quero todo mundo, 3 a 5%, isso mesmo. Todo mundo junto comigo, analisando e colocando em prática tudo isso que a gente fez aqui, analisando. Vale ouro. É o tom, meu filho. Maravilha. Dia normal, né, Evandro? Everton. Dia normal, Everton não perde uma aula minha. Então, galera, é o seguinte. Essa aula de hoje foi uma aula mais relacionada aí à questão de você identificar os padrões com o gráfico parado, tá? Você opera ao vivo, cara, mais na frente a gente fala sobre isso. Sobre operações ao vivo, tá bom? Para ganhar 50 mil por mês, 2 mil por dia, tem que fazer os cálculos, meu. Tem que pôr na caneta, 5%. Como que dá aí? Como que vai? Valeu, Rafael, tamo junto. Então, você precisa fazer esse cálculo, tá bom? Para você identificar como funciona a dinâmica de precificação. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso, galera. Eu penso quando o aluno toma um stop, porque a gente tem que se colocar no lugar. Lembrar de quando a gente passou pelo mesmo dor, pelo mesmo problema. Quem já passou pelo mesmo problema que eu falei sobre essas questões de trauma, galera, de dificuldade de preço, de colocar stop loss, de ficar ansioso. Então, quando eu peguei o hard scalp e treinei, e me tornei consistente, eu treinei o mesmo golpe de sempre. Porque até então era aquele pato, viu, galera? Era o pato. Fazia tudo, mas fazia tudo mais ou menos. Não tinha uma consistência, não tinha um operacional bem definido. E só depois que eu consegui manter o foco em uma coisa só, começou a funcionar, tá bom? Não, Paulinho, vambora que você vai conseguir virar essa chave, irmão. Vambora. Um bom resultado, você vai perceber ao longo aqui, a Milene. Milene, você vai fazer essa pergunta para mim na terceira aula. Na terceira aula. A segunda, amanhã já vai dar para você fazer essa pergunta e você vai perceber, tá bom? Pois é, cara, aqui. Deixa eu ver da estratégia como vai ficar essa questão do arquivo, tá bom, gente? Vai disponibilizar para vocês, vou ver com eles aqui, tá bom? Show de bola, 3% ao mês, cara, 3% ao dia, não. 3% ao dia, tá bom? Top demais, show de bola. Galera, então a gente vai terminar por aqui. Valeu demais esse encontro com vocês. A gente vai voltar amanhã com backtest dinâmico. Eu vou narrar todos os movimentos pausadamente com vocês. Se vocês não entenderem, não tem problema que eu vou voltar de novo e vou repetir quantas vezes for preciso para você aprender. Show de bola? Pode contar comigo, eu não largo a mão de vocês. Vou transformar vocês em traders consistentes. Vou passar tudo o que eu sei sobre o mercado financeiro para vocês aqui. Não vou privar nenhum. Nada, nem vírgula nenhuma. Eu quero que vocês brilhem no mercado financeiro. Tá bom? Porque se eu falhar com o sucesso de vocês, estou falhando também comigo. Então, eu tenho que fazer vocês virar chave. Sou professor de vocês, tenho que fazer vocês virar chave. Fechou? Abraço para vocês, tamo junto. E até a próxima aí. Até amanhã. Valeu. Tchau.